Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E aí, você já baixou o aplicativo da OneFootball, não? Você não sabe o que você tá perdendo. Tabela aí do Campeonato Carioca, Brasileirão tá chegando, você consegue ver também. E o mais importante, pelo menos pra mim, notícia, irmão. Tem notícia do futebol brasileiro, sul-americano, europeu e também você consegue, ó, assistir ao vivo e de graça jogos do Campeonato Alemão. E ó, o negócio tá esquisito pro lado do Bayern, talvez esse ano eles não faturem o Campeonato Alemão não. Você pode assistir os jogos por lá, tá bom? Lembrando que você pode personalizar também o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão, e aí toda a notícia dos Gigantes da Colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e um dos aplicativos de futebol gratuitos mais baixados do mundo. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, eu falei pra vocês ontem à noite, trouxe uma informação exclusiva minha aqui do canal. Inclusive, cara, uma coisa que irrita e chateia quem trabalha sério é que vocês podem ver que tudo que eu faço aqui no canal eu dou crédito. Se é informação do Globo Esporte, eu dou crédito. Se é da UOL, eu dou crédito. Se é do Vene Casagrande, do Lucas Pedrosa, do Atenção Vascaínos, eu dou crédito. Pouco importa de quem é, eu venho aqui e sempre dou crédito. Segundo a assessoria de imprensa do clube, né? Eu sempre faço o meu trabalho direitinho. E aí, quando a gente dá em algumas informações exclusivas, como, por exemplo, trouxe para vocês uma exclusiva do Pedro Raul no período da negociação, trouxe ontem a informação exclusiva do Souza, a gente vê coleguinhas começarem a repercutir a notícia que a gente dá de forma exclusiva, mas sem dar crédito. Isso me irrita. Mas eu tenho um caráter. A vontade, isso aqui que você fazer é começar a pegar notícias de todo mundo e simplesmente dar e dane-se quem foi que correu atrás, quem apurou, quem deu a informação. Isso pra mim é, no mínimo, você ser um mau profissional e ser antiético, pra não falar outra coisa. Mas dito isso, vamos aproveitar que eu trouxe com exclusividade nesse canal aqui, lá nas minhas redes sociais e também no Twitter, a situação do Souza. O Souza foi ao seu Instagram ontem e vai complementar a informação que eu dei ontem a respeito da não vinda do Vasco. Ele, na nota, não vai explicar os motivos exatos ali pelo qual ele preferiu não voltar. Mas eu já trouxe para vocês com detalhes. Lesão no menisco, vai fazer um tratamento conservador para tentar fugir de uma artroscopia já aos 34 anos de idade. Ele teme não conseguir manter o que ele vinha jogando esse ano e nas últimas temporadas. A lesão dele acabou de acontecer, então isso machucou muito Souza e ele já estava encaminhado para retornar ao Vasco agora no meio do ano. Mas vamos lá o que disse o Souza ontem em seu Instagram, inclusive tirou foto com seus 3 filhos, ele e todos com a camisa do Vasco. Vamos lá. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Aí segue o Souza aqui. O Vasco na minha família não começou em mim. Pelo contrário, todos flamenguistas. Mas a partir de mim, primos e filhos se tornaram Vasco. Inclusive na partida de ontem, apostei com meu filho mais velho, que pela influência dos tios estava indo para o outro lado, ou seja, estava virando o Flamengo. Se o Vasco ganhasse, ele viraria vascaíno outra vez. E não deu outra. Nicolas saiu do estádio vascaíno. Muitos se perguntam sobre minha volta ou não. Sei que fiz promessas e errei e não cumpri. No sábado conversei com o Fabiano e o Paulo no CT sobre minhas condições. Fui sincero em falar sobre minha situação física e não quero e nem posso abrir por aqui. Vocês viram que o Souza explica que o problema é físico e clínico, mas ele não pode abrir aqui. E eu fui e trouxe todas as informações para vocês. Qual é o problema? Ele teve uma lesão no menisco, né? Ele está receoso já pela idade, como é que ele vai reagir depois dessa lesão. Estão fugindo da cirurgia e vão tentar resolver o problema por um procedimento conservador. Se não der jeito, ele vai ter que ser operado. Ele já fez exames médicos e acertou com a China. O que pesou para ele ir lá e não vir para o Vasco, ou até mesmo renovar com o Besiktas, que queria renovar o contrato?
Tanto no Brasil como na Turquia, o futebol é muito pegado e intenso e joga-se 2 vezes por semana. E aí o que o jogador decidiu? Pô, na China joga 1 vez por semana e o campeonato, né, é uma intensidade mais abaixo. Então ele vai fazer esse tratamento, como eu disse, conservador, para ver se na China ele consegue voltar. Recuperou o joelho, tá bem, tá voando, tá jogando igual e não mudou em nada o jogo dele. Ano que vem, janeiro, Vasco. Salário simbólico, como ele até vai brincar na nota aqui, paga só a gasolina para falar que não tá pagando nenhum centavo, e eu quero encerrar a carreira aqui e enfim voltar pro Vasco, caso assim o Vasco queira, tá bom? E aí eu vou seguir aqui a nota do Souza. Mas deixei claro que se eu suportar esse novo processo, eu voltaria apenas para ajudar e eles pagariam a gasolina. O próprio Souza já deixou aqui falando sobre um salário simbólico. Enquanto isso, o Vasco hoje vive uma reconstrução e tem jogadores como Jair, Marlon, Andrei e, para mim, o mais importante, encheu a bola aqui de quem? Do Rodrigo. Valorize o moleque. Um dia fui como ele e ele precisa cada vez mais do apoio de vocês. Ele tá jogando muito e para continuar assim, precisa que vocês o apoiem cada vez mais. Obrigado pelo carinho de vocês. E mesmo os que me xingam por não ter voltado quando prometi, eu entendo. Mas isso não muda o fato de que sou vascaíno. E eu e meus filhos estaremos sempre na torcida, acompanhando esse time que aprendi a amar e hoje ensino meus filhos. E podem anotar que Nicolas e Danilo vestirão essa camisa como jogadores de futebol. Aí ele já está prevendo que os moleques vão ser bons de bola e vão jogar na base do Vasco. Parabéns à torcida ontem pela festa. Mesmo em menor número, fez mais barulho e mereceu a vitória. E aí ele deixa ali livre para a galera que pegou birra dele, né? Pode expressar seu sentimento. Não me sentirei ofendido. Deixou livre para a galera descascar ele lá, tá bom? E assim, eu tenho relação com o Souza, posso deixar isso até bem claro para vocês aqui. E o Souza, ele já até desabafou comigo, e acho que ele já falou isso em outras oportunidades. O torcedor, e ele tá no direito dele, ele pensa com o umbigo dele, ele pensa como vascaíno, ele quer aquilo que é melhor pro clube dele e quer que os melhores jogadores venham pro Vasco. Sendo que tem um detalhe, que carreira de jogador é curta e o cara tem que resolver a vida dele. E o Alex Teixeira é atacante, teve um contrato surreal. O Alex Teixeira é um cara financeiramente extremamente bem resolvido. Ele abriu mão de ir pro Liverpool. O Klopp fez o convite para ele acertar com o Liverpool quando ele estava voando no Shakhtar, metendo gol no Real Madrid, jogando bem Champions League e voando no campeonato ucraniano. Mas ele tinha uma proposta para, irmão, resolver a vida e ficar milionário na China. Ele preferiu abrir mão do Liverpool e resolver a vida dele. O Souza é volante, a gente sabe que volante recebe menos e é menos valorizado do que atacante, e ele não conseguiu construir a carreira financeiramente que o Alex Teixeira conseguiu. Então ele sempre optou em fazer esses contratos para fazer a grana dele. Qual foi o erro do Souza? Em um momento falar, olha, acabando aqui na Arábia, eu volto pro Vasco. Mas o que aconteceu? Ele tomou um cano do clube árabe, ele esperava cumprir o contrato dele, que acabaria agora no meio desse ano. Acabando o contrato, ele voltaria pro Vasco. Acabou que ele tomou um cano no clube dele, e aí ele foi pra Turquia completar esse um ano que era para completar o fumo que ele tomou jogando lá no mundo árabe, ainda assim ganhando menos. E agora ele voltaria, mas teve esse problema no joelho. As coisas são como elas são e de repente não era realmente pro Souza voltar ao Vasco, e cada hora aparece uma coisa no meio do caminho, mas discutir a vascainidade dele eu acho complicado. Por outro lado, ele vai ter que sempre que ouvir, ele sabe que ele vacilou, porque uma vez que você promete, torcedor, ele é passional. E é igual criança, irmão. Prometeu, tem que cumprir. Mas estou trazendo para vocês toda a informação aqui de novo. Informação exclusiva minha. Inclusive, o companheiro Flávio Dias mandou um abraço para ele, a gente tem uma relação ótima.
No dia que ele subiu no Twitter, Souza não vem mais pro Vasco, tá com problema no joelho. Foi eu que passei a informação pra ele, a gente tava até almoçando junto depois do almoço lá no CT. Eu tava segurando, não dou. Eu já falei isso até pros meus companheiros que são jornalistas, eu muitas das vezes prefiro não dar informação mesmo tendo, principalmente quando é uma relação pessoal. Quando alguém confia em mim, fala, Diego, ó, é isso aqui. Se a pessoa falar assim, ó, pode dar, eu falo. Se não, eu prefiro manter a relação e não dar. Como eu até provei pra vocês depois. Eu sabia que o Alex Teixeira tava negociando com o Vasco e não deu furo de reportagem aqui no Brasil. Por quê? Porque era uma relação. Ele confiou em mim e me passou. Depois que ficou público, o companheiro Lucas Pedrosa foi, se eu não me engano, o primeiro que deu furo aqui no Brasil, aí já tava público mesmo, eu vim e trouxe pra vocês, mostrei. Mas assim, uma coisa que eu não sou é mentiroso e eu não tenho essa vaidade de querer ser o primeiro, de dar o furo, com exclusividade. De vez em quando eu até dou, nesse sentido. Quando alguém confia em mim e fala, não, Diego, pode dar. Agora, se eu tenho uma relação, a pessoa chega e fala assim, cara, eu tô te contando porque eu confio em você, mas segura aí, daqui a pouco vai vir a público, eu não tenho essa vaidade. Os meus companheiros até brincaram, pô, cara, tu é jornalista também, tem que dar, não segura não. Até foi bem bacana nesse dia, tava eu, Joel Silva, Flávio Dias e o Matheus, galera do Lance, a gente almoçou depois do dia que a gente teve a entrevista exclusiva com o Rodrigo, então é uma coisa que eu vou procurar fazer mais vezes, mas muitas das vezes eu recebo as informações e procuro às vezes não soltar, quando a relação ela é pessoal. E eu, graças a Deus, sou uma pessoa hoje bem relacionado no meio. Tá bom? Pra finalizar, bem curtinho, um assunto legal pra gente falar. Aproveitando até a própria nota aqui do Souza. Ele falou muito dos volantes do Vasco. Jair, Marlon Gomes, Andrei. Na opinião dele, o melhor de todos, Rodrigo. Valorize o garoto. E aí abre uma brecha pra gente discutir o seguinte. O GE fez um levantamento muito legal hoje, falando sobre a dor de cabeça maravilhosa que o Maurício Barbieri vai começar a ter para escalar o time do Vasco. E há tempos atrás a gente chorava sangue, porque o nosso time era horroroso, você não conseguia montar um time decente de 11 para botar em campo. E hoje o Maurício Barbieri vai começar a ficar assim, caramba, o Rodrigo tá muito bem, não tenho 10 ainda, nem preciso, vou jogar com 3 volantes, 2 volantes mais de saída e um fixo. Pô, vou manter o jogo com Rodrigo fixo e Jair e Andrei saindo pro jogo? Posso. Mas, cara, o Marlon Gomes tá voando e é um jogador já mais ofensivo, ainda mais criativo. Tiro quem? Tiro o Rodrigo? Tiro o Andrei? Tiro o Jair? E agora, como é que eu faço? Pô, em termos de nome, né? Tira o Rodrigo e põe o Andrei de primeiro volante. É assim que ele jogava na seleção sub-20 e muitas das vezes na base. Mas, pô, vai tirar o Rodrigo, cara? O Rodrigo tá tão bem. Mas, assim, em termos de mais refino, Andrei, de primeiro homem, e saindo pro jogo aqui, Jair Marlon Gomes, olha a qualidade. Mas você já tem uma dor de cabeça. E se moscar, o Barros entra também. O Barros jogou muito bem as partidas que ele teve, principalmente nos clássicos. Na ponta direita, o Luca Orelhano tá voltando. Tá na reta final aí da questão do seu... da sua lesão. E tem ele e o Peck. O Eric Marcos estava jogando bem. Mas para encaixar o trio de volante, o que o Barbieri fez? Empurrou o Alex Teixeira de volta para a ponta. Que ele já jogou muito bem assim contra o Fluminense. E de novo jogou bem contra o Flamengo. Mas o Figueiredo tá voltando. E agora? Aqui é o ponto esquerda. Figueiredo ou Alex Teixeira? Hoje eu mantenho o Teixeira, deixo o Figueiredo no banco. O Peck deu uma caidinha. Não dá pra tirar o Peck e empurrar o Figueiredo pelo lado direito. O Figueiredo entrou pelo lado direito contra o Flamengo. Então olha que legal, cara. Você tem Figueiredo e Alex Teixeira pela esquerda. Você tem Orelhano e Peck pela direita. Podendo também, sem problema nenhum, o Figueiredo brigar pela vaga daquele lado. O Miranda, apesar das críticas, a galera critica, vinha fazendo jogos ok. O Capasso foi contratado para ser o titular de fato, né? Mas já passa a ter sombra. E o gol, que talvez é a grita desde a contratação, né? Léo Jardim ou Ivan? A galera, Ivan. Mas o Léo Jardim fechou o gol contra o Flamengo, ganhou moral. Mas isso mostra aquilo que eu falei esses dias. Tem uma galera que não gosta do termo patamar, e eu acho que a gente deve falar assim, porque se a gente deixar que um clube tome uma palavra para ele e ninguém possa mais falar, irmão, a língua portuguesa é do brasileiro, foi o português que fez lá atrás, e é uma língua universal. Eu não vou deixar que um clube se aproprie de uma palavra e eu não posso mais falar.
Mas enfim, então a galera que prefere o termo nível, eu acho que o termo correto realmente é patamar, mas seja você do nível ou do patamar, realmente o Vasco mudou. O Vasco começa a ter boas opções, né, de titular em algumas determinadas posições, de você trocar nomes e manter o nível. Quem ganha com isso? Eu, você, o Vasco e o técnico Maurício Barbieri. E o Barbieri que lute lá para botar o melhor time em campo. É isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais, entre 5 e 5 e meia, eu chego com a nossa segunda edição. Valeu! Fui.